para o Enem, né? Tarefa difícil, tem tanta coisa para estudar. Vou tentar te ajudar um pouquinho, tá bom? Então, o que eu vou fazer nessa série? Eu vou pegando os tópicos mais quentes de biologia do Enem, que é ecologia e meio ambiente. Eu vou selecionar questões. Essa primeira aula tem 5 questões. E aí nós vamos resolver essas questões juntos. E eu vou aproveitar e vou trabalhar esses conteúdos dentro das questões, tá bom? A parte das questões. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai ter um link. Esse link você consegue acessar um arquivo em PDF que tem as 5 questões e no final o gabarito. Então, o que eu recomendo você fazer? Baixa o arquivo em PDF, faça as 5 questões e depois você abre e assiste o vídeo, você continua assistindo o vídeo, né? Tudo bem? Dessa forma você vai estar acompanhando junto comigo, aprendendo a interpretar as questões, a ler as questões, e a gente vai tirando todas as dúvidas. Bom, então tá aí a nossa questão, né? Vamos ler ela com mais calma. Eu vou ler aqui para vocês, mas assim, você deve parar o vídeo e ler, entendeu? Que aí você já começa a prestar atenção aqui, já tendo lido a questão, né? Então, vamos lá, ó. Essa questão, ela trata de assuntos envolvendo relações ecológicas, mais precisamente uma relação de predatismo, né? Então, nós temos aqui 3 personagens, ó. Nós temos, ó, Pisaster Ocraceus, que é uma estrela do mar. O seu principal alimento são moluscos dessa espécie aqui, Mytilus californianus. E esse molusco, por sua vez, ele fala aí que é dominante, compete por espaço com muitos outros invertebrados e até mesmo algas. É uma competição, né? Então nós temos aqui, vamos ver aqui, nós temos, esse aqui seria, a estrela do mar seria o predador, olha aí, ó. O Miletus, o molusco, vai ser a presa. E essa presa tem uma relação com esses invertebrados, certo? Aí o gráfico, bom, então está aqui a questão toda com as alternativas, tá? Eu vou analisar a situação antes de olhar as alternativas, tá bom? Mas você vê que a pergunta já gira em torno do seguinte, ó. A presença desse... Opa, ficou tortinho aqui, ó. A presença dessa estrela do mar influencia a diversidade de espécies nesse ecossistema. Por quê? Então tem alguma coisa do comportamento desses moluscos, desse vertebrado equinodermo, que é a estrela do mar, que está influenciando nessa população, né? Bom, então aqui nós temos o nosso personagem principal, que é o nosso equinodermo, a estrela do mar. Vou botar aqui, então nós temos, olha só, nós temos o molusco, que é esse molusco aqui, ó, esse bivalve, que ele serve de alimento para essa estrela do mar, que é o nosso equinodermo aqui, ó, tá aqui a estrela. Então, por exemplo, se aumentar a população de estrela do mar, essa estrela do mar começa a comer mais o molusco e a população de moluscos cai, certo? Aí, depois de um certo tempo, no segundo momento, quando essa população de moluscos começa a cair, você está aqui, ó, essa população começa a cair, vai ter menos comida para a estrela do mar e a população de estrela do mar também começa a cair. Então existe uma relação
de predatismo. Essa relação, se a gente for, deixa eu apagar aqui, se a gente for colocar isso num gráfico, deixa eu aumentar aqui o espaço para nós, ó. Vamos desenhar aqui num gráfico. Vou desenhar o gráfico. Aguenta aí, diminuir aqui um pouco a espessura. Bom, então vamos montar esse gráfico. Está aqui no gráfico. Certo? Aí nós temos o seguinte, a população, vamos fazer a população de estrela do mar. Vamos fazer assim de pretinho, tá bom? E a população do molusco, vamos fazer de vermelho, tá bom? Então, olha só. Se a população de moluscos, se a população de estrela do mar começa a aumentar, vamos fazer assim ao longo do tempo, aqui seria o número de indivíduos em função do tempo. Se a população de estrela do mar começa a aumentar, ela começa a comer mais molusco e a população de moluscos começa a diminuir. Quando a população de moluscos começa a diminuir, tem menos comida para a estrela do mar, a população de estrela do mar começa a cair. Quando a população de estrela do mar cai, tem menos predador, a população de moluscos começa a subir. E assim, esse comportamento se mantém ao longo do tempo. Então, nós temos aqui, a longo prazo, uma tendência, apesar de as populações estarem oscilando, essas populações vão se manter constantes ao longo do tempo, né? Não desaparece a estrela do mar e também não desaparece o molusco. Esse é um típico comportamento de predatismo. Então, se você vê duas populações oscilando dessa forma, aumenta um, diminui o outro, diminui um, aumenta o outro, e assim vai. Elas estão oscilando, mas estão estáveis. Isso é típico do predatismo, certo? Então, essa é a relação. Bom, mas aí, vamos pensar o seguinte. Esses moluscos, eles competem com outros invertebrados e até mesmo algas, né? Então, nessa competição, o que acontece numa competição? Uma população não consegue crescer muito porque ela compete com o outro. Nós estamos dividindo recursos. Se por acaso eu tirar essa população de moluscos, o que acontece com essas algas aqui? Elas vão aumentar, esses invertebrados de algas vão aumentar, se eu tirar o molusco. Mas, se eu mantiver essa população de moluscos, se eu, por exemplo, até aumentar essa população de moluscos, essa diversidade agora também diminui, entendeu? Então, o que acontece aqui no gráfico? Quando aqui nós temos um número de espécies presentes no ambiente, são todas as espécies, incluindo os vertebrados e algas. Aqui ao longo do tempo. O gráfico de a curva azul é com a estrela do mar, com o Pisaster, e o vermelho sem a estrela do mar, sem a Pisaster. Então, o que acontece? Se eu tenho, nesse primeiro caso aqui, ó, se eu tenho a população de estrela do mar, esta população de estrela do mar, ela vai manter a população de moluscos estável, lembra? Não vai deixar a população de molusco nem aumentar demais, nem diminuir demais, né? Então, isso mantém o equilíbrio entre estrela do mar, molusco, invertebrados e algas. Mas se eu tirar a estrela do mar, ó, se eu tirar a estrela do mar, o comportamento vai ser esse. O número de espécies presentes, ela começa a diminuir. Por quê? Porque se eu tiro a estrela do mar, a população de moluscos começa a crescer, como se fosse uma praga. E aí, se essa população de moluscos crescer demais, como elas competem com os invertebrados e as algas, os invertebrados e as algas começam a diminuir. Entendeu? Então, esse é o comportamento com... Ficou bagunçado aqui, né? Vamos apagar um pouco aqui. Ó. Então, esse é o comportamento com a estrela do mar, tá aqui, e esse é o comportamento sem a estrela do mar. Então, a presença
da estrela do mar nesse ambiente é importante, porque ela mantém esse equilíbrio ecológico entre as diversas espécies. E quando eu tiro a estrela do mar, vai acontecer isso aqui, ó. A população de moluscos aumenta demais, e o molusco, como é dominante, diminui a população das outras espécies. Então perceba que é um impacto de uma espécie, você tirar uma espécie só. Se você tirar uma espécie só de um ambiente, essa ação de tirar essa espécie pode prejudicar várias outras. Pode prejudicar todo esse equilíbrio entre as diferentes espécies, né? Então, numa teia alimentar onde nós temos várias espécies diferentes se relacionando de formas diferentes, predatismo, parasitismo, competição. Então, elas estão, ao longo do tempo, elas mantêm um equilíbrio. Tirar uma espécie já pode provocar um desequilíbrio muito grande. Foi o que mostrou essa questão, né? Então, vamos para as alternativas. Olha lá. A presença da estrela do mar influencia a diversidade das espécies. É verdade, ó. Na presença se mantém um equilíbrio e na ausência diminui, ó. Então, por que esses animais quem? A estrela do mar. A estrela do mar, elas fragmentam hábitats. A estrela do mar, o que é fragmentar um hábitat? Você tem uma região, e se eu pegar e começar a desmatar essa partezinha aqui, desmato essa partezinha aqui, desmato essa partezinha aqui, desmato essa outra, eu começo a fragmentar, ó. Então, essa parte aqui, ó, do ecossistema está separada dessa outra parte. E se eu continuar fragmentando, ó, desmatando mais, ó, eu vou fragmentando mais ainda. Isso tem uma série de implicações que a gente vai discutir isso depois. Então, não é isso que a estrela do mar está fazendo, né? Ela não está fragmentando o hábitat, então não é essa a alternativa. A estrela do mar serve de presa, aumentando a competição entre as outras espécies? Não, ela não serve de presa. Ela é predadora do molusco, né? E por ser predadora, eu tiro o predador, a população de moluscos aumenta demais e aí prejudica as outras espécies. Está errado isso aqui também. Isolam geograficamente as populações? Não, as populações continuam todas ali, no mesmo ambiente. Então não é isso. Diminui o número de moluscos? É isso mesmo. Ó. Você tem a estrela do mar comendo, né? O molusco. Está aqui o molusco. Então, se eu tirar a estrela do mar, a população de moluscos aumenta. E acontece esse fenômeno aqui. Então, a estrela do mar, ela diminui o número de moluscos, né? A presença dela, a ausência aumenta. Mas a presença, deixa eu voltar aqui, ó. A presença da estrela do mar, a presença dela vai fazer o quê? Vai manter esse equilíbrio com o molusco. Então, a presença da estrela do mar diminui o número de moluscos, reduzindo a competição, né? O contrário seria o quê? Se eu tirar a estrela do mar, a quantidade de moluscos aumenta e aumenta a competição com outros seres, e os outros seres perdem. O que aconteceu aqui, certo? Libera as substâncias inibidoras? Não, não tem nada disso. Né? Aqui é uma relação de predatismo, um equilíbrio entre as diferentes espécies, populações, né, que ocupam esse ambiente. Tá bom? Então essa foi a primeira questão. Vamos para a segunda? Bom, agora nós vamos para a questão 2, tá bom? Lembre-se que é muito importante você fazer questões. Esse é o segredo do sucesso. Aprovados têm esse histórico de sempre fazer muitas questões. Fazendo questões você entende como é que é a banca, como é que ela elabora as questões, né? Você revisa o conteúdo, coisas que você já aprendeu, e sempre aprende uma coisinha ou outra nova, né? E quando se fala de alta performance, qualquer detalhezinho faz a diferença, tá bom? Mas antes disso,
Por favor, você pode me ajudar. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, tá? Porque isso vai fazer muita diferença para mim. É uma forma de você pagar pelo meu serviço. Estou aqui para te ajudar e você se inscrever no canal e curtir o vídeo e comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, vai fazer muita diferença para mim, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso tablet, tá? Bom, então está aqui a nossa questão 2. Lembre-se que você tem aqui na descrição do vídeo um link para você abrir o PDF com as 5 questões, para você responder antes, tá bom? Estudo, vamos ver aqui, estudo aponta a extinção de preguiças gigantes, olha aí. Esse é o nosso personagem principal, cuja base da dieta eram frutos e sementes, olha só. Essa preguiça, ela come frutos e sementes. Isso provocou essa extinção, ó. Essa extinção aqui, ó, provocou impactos consideráveis. Ó. A extinção provocou impactos. Que impactos será que são esses, né? Na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante. Por que será que a flora se tornou menos abundante? O que as preguiças gigantes têm a ver com isso, né? O fato da preguiça estar comendo frutos e sementes, o que isso tem a ver com esse impacto? Por que a flora está menos abundante? Bom, nós temos diferentes animais que podem contribuir com a dispersão de frutos e sementes. Vamos imaginar o seguinte, imaginar que a preguiça, ela come esse fruto, engole então, esse fruto vai ter sementes, engole a semente ou come a semente diretamente. Essa semente passa por todo o trato digestório do animal e aí esse animal, quando vai defecar, libera essa semente no solo. Então essa preguiça come o fruto e a semente num lugar e aí carrega e vai defecar em outro lugar. Então, esse animal está sendo responsável pela dispersão da semente, né? Isso é uma técnica de dispersão da semente, não é isso? Essa dispersão ou disseminação, eu vou usar o termo que ele está usando aqui, ó, disseminação de sementes, vou botar aqui, ó, de sementes, uma disseminação, às vezes a palavra usada é dispersão. Ela pode ser feita por diferentes agentes. Pode ser o vento, sabe aquela plantinha lá, aquela dente-leão, o vento dispersa essa semente. Pode ser a água, um coco cai no coqueiro ali na beira da praia e essa água do mar carrega esse coco vai parar em outra ilha e aí cresce o coqueiro em outra ilha. E também pode ser feito por animais, tá? Então, vários animais participam disso. Então, essa preguiça, essa dispersão de semente aqui é feita pela preguiça gigante. Ela come esses frutos e espalha. Então, você eliminar essas preguiças, você está eliminando esse agente que está dispersando a semente, né? Então, essa redução da flora ocorreu por quê? Né? O evento descrito com a flora ocorreu em razão do quê? Da redução da produção de flores? Não tem nada que fala sobre isso. O tamanho das plantas, de fatores de disseminação da semente, exatamente isso. Ó. Fatores de disseminação da semente. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta da questão. Tá bom? Essa questão foi tranquila, né? Vamos agora passar para a questão 3. Repare que as questões, elas geralmente envolvem situações de problema. Então, você tem que ter o conhecimento teórico, tem que ler a questão, entender o que está acontecendo, interpretá-la
e conseguir associar o conhecimento que você tem para resolver ou interpretar aquele problema, né? Então vamos ler a questão 3. Vamos lá. Segundo o pensamento religioso de Padre Cícero Romão Batista, a ação humana do camponês sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficaram conhecidos na cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos de Padre Cícero. Dentre esses preceitos, destaca-se, agora vem o preceito, né? O princípio norteador, né? Ó, não plante em serra acima, plantar em serra acima. Não faça, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza. Opa, peraí. Por que o mato, ele está falando que o mato, ele protege a terra para que a água não arraste, não perca a sua riqueza, né? Então ele está falando que de uma ação da água destruindo, arrastando, destruindo ali o solo, né? Então, deixar o mato protegendo a terra é importante. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, imagina que eu tenho aqui o solo, olha aqui, vou riscar aqui do aqui embaixo, tem o solo, tá bom? E tem as partículas aqui do solo. Se não tiver nada no solo, se o solo estiver descoberto, a água da chuva, vamos imaginar aqui a água da chuva. A água da chuva vai cair aqui e vai começar a agir sobre esse solo, vai começar a carregar as partículas do solo, provocando um fenômeno que a gente chama de erosão. Olha aí, né? Então, quando a gente pega uma vegetação, né? A gente planta alguma coisa aqui no solo, vamos botar uma plantinha aqui, ó. Aqui a raiz da plantinha, aqui a folhinha, aqui outra plantinha, a raiz da plantinha, tá aqui a folhinha. Essas raízes, vamos pegar aqui um capinzinho, ó. Olha aqui a raiz, ó. Botar outro capinzinho aqui, ó. Aqui a raiz. Então, essas raízes aqui no solo, elas protegem, então a água cai aqui e não consegue remover o solo. Então, a presença dessa vegetação impede essa erosão, né? É isso que está acontecendo aqui. Ó. Vamos ler a pergunta, o comando da questão? Comparando o pensamento do Padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar elementos de convergência, já que a prática citada contribui primariamente para evitar o quê? São esses elementos de convergência. Não plantar as terras acima, não fazer roçado em ladeira muito em pé, entendeu? Deixar o mato protegendo a terra. Todas essas ações, todos esses elementos convergem para quê? Para evitar o quê? Para evitar a erosão. Opa, apitou aqui meu tablet. Contribuem, né, para evitar a erosão. Né? Por esse motivo que eu expliquei aqui, ó, da vegetação está protegendo o solo. Tá joia? Então, a resposta dessa questão é letra A. Então, mais uma vez, você vê que a questão exige a interpretação. Você tem que ter esses conhecimentos e exige que você consiga visualizar, consiga ler a questão, imaginar o cenário e usar o seu conhecimento para poder resolver esse problema. Porque a vida é assim, né? A gente aprende as coisas e tem que usar essas coisas de uma forma prática, né? Então você vê que o Enem tenta selecionar pessoas que têm essa capacidade de interpretação, têm o conhecimento técnico, são capazes de interpretar e resolver ali problemas, tá bom? Então agora nós vamos para a questão 3, tá joia? Vamos abrir aqui o nosso tablet de novo, nossa questão 3. Então vamos lá. As larvas do inseto
Vamos marcando aqui o nosso texto. Opa, vou pegar aqui uma canetinha. Marca texto. Marca texto, vem cá, marca texto aí. Vamos lá. As larvas do inseto, do bicho da farinha, né? Então, elas são larvas de um inseto. Conseguem se alimentar do isopor descartado, né? Então, a larva está se alimentando do isopor descartado, transformando em dióxido de carbono e outros componentes. Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução de impactos negativos causados pelo acúmulo de isopor no ambiente, certo? A redução, olha aqui, ó, a redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual processo desempenhado pelas larvas do bicho da farinha. Bom, então, você vê que o bicho aqui, a larva, ele está comendo o isopor. Então, está destruindo esse isopor, não é isso? Então, ele tem um papel importante no ambiente, né? É uma forma de eliminar esse lixo, né? Esse acúmulo, né? Dessa substância, desse material que é bastante utilizado hoje em dia, né? Então, essa ação da larva de inseto é uma biodegradação. Então, você tem uma degradação. Olha aí, o que é degradar? Degradação. É você pegar esse isopor e destruir o isopor, eliminar, acabar com esse problema desse acúmulo, desse resíduo sólido. E essa degradação ela é feita através de um agente biológico, de um ser vivo. Então, uma biodegradação, né? Essa é a resposta da nossa questão. Tá joia? Uma questão bem tranquila. Você poderia, talvez, confundir com bioindicação. Na verdade, bioindicação é quando você tem a presença de um ser vivo, indica a qualidade daquele ambiente, né? Então, você tem a presença, por exemplo, de certos tipos de algas, indica que aquele ambiente está em equilíbrio, ou a presença de certas algas indica que esse ambiente está em desequilíbrio. Então, é a presença de um ser vivo que está indicando a qualidade do ambiente. Aqui não, aqui você está tendo uma degradação feita por uma larva. Da mesma forma, tem um exemplo, por exemplo, de bactérias que podem causar a degradação do petróleo. Então, você tem um vazamento de petróleo ali no mar, então você adiciona ali um material contendo ali bactérias, e essas bactérias vão degradando ali o petróleo e ele vai se decompondo. Então, a gente pode, sim, utilizar de micro-organismos, de seres vivos. Aqui não é um micro-organismo, aqui é um inseto. A gente pode usar, sim, seres vivos para poder degradar esses materiais sólidos. Esse processo é chamado de biodegradação, tá bom? Bom, vamos agora para a nossa próxima questão. Vamos lá, ó. Vou botar aqui na tela cheia, fica melhor para ler. Então vamos lá. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos. Opa, peraí, vamos interpretar nossa historinha direito aqui. Vou botar aqui a nossa canetinha. Então nós temos rejeitos radioativos presentes em testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular, eles podem se acumular nos organismos, né, de várias formas, depende do tipo de material radioativo, né? Por exemplo, ele está dando um exemplo aqui, ó. O estrôncio 90, ele é quimicamente semelhante ao cálcio. Olha aqui, ó. Ele é semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Ou seja, se tiver estrôncio 90 no ambiente e de alguma forma isso chegar até seres vivos,
ele vai substituir o cálcio, né? Então, o organismo vai absorver esse estrôncio e vai usar esse estrôncio como matéria-prima, substituindo o cálcio. Então, onde deveria ter cálcio, vai ter agora também, além do cálcio, vai ter esse estrôncio no ventre, ele vai se acumular nesses tecidos, né? Então, vamos ver aqui a pergunta direitinho, né? A pergunta é: um pesquisador analisou as amostras coletadas, ó, tem amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula o estrôncio radioativo. Coluna vertebral de tartarugas, olha só. Então você tem, ó, coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto de ouriço do mar, sedimentos de recife de corais e tentáculos de polvo, né? E analisou essas amostras, né? Então ele quer dizer que ele fez o quê? Ele analisou amostras, quais são as amostras? A coluna vertebral de tartaruga, a concha do molusco, o endoesqueleto, sedimento de recife, de corais, tentáculos de polvo. Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Olha aí, ó. Tomar cuidado com o comando. Onde é que foi menor? Bom, eu sei onde vai ser maior. Onde vai ser maior? Vai ser maior em tecidos que são ricos em cálcio. Onde tiver muito cálcio, vai ter muito estrôncio. Então vamos analisar uma por uma. A primeira, a coluna vertebral de tartaruga. A coluna vertebral é formado principalmente por tecido ósseo. O tecido ósseo tem muito cálcio. Então a coluna vertebral de tartarugas tem muito cálcio, então eu espero encontrar estrôncio aí, né? Vamos ver o 2. Concha de moluscos. Do que é feito a concha de moluscos? Também é calcário, também vai ter bastante cálcio. Então a concha de moluscos tem muitos, eu espero encontrar muito estrôncio. Eu vou pular o tentáculo de polvo. Sedimentos e recifes de corais. Então os corais, eles são formados por pólipos, né? Você tem ali o pólipozinho com seus tentáculos, e ele vai acumulando na sua parede, ele vai acumulando cálcio, né? Formando uma estrutura rígida, calcária, dura. Você vê quando você bate ali no recife, ele é rígido. Se você estiver nadando na praia, alguma coisa, você pode machucar, pode cortar, né? Então ali também é rico em cálcio. Olha aí, ó. Endoesqueleto de ouriço do mar. O endoesqueleto de ouriço do mar também é calcário, também tem muito cálcio, né? O tentáculo de polvo. O polvo é um molusco. Existem vários grupos de moluscos, né? Então nós temos, por exemplo, os bivalves, que são as ostras. Eles vão ter concha calcária. Né? Você tem os gastrópodes, que é ali o caracol, gastrópodes, que é ali o caracol, e também vai ter uma concha calcária. E nós temos os cefalópodes, olha aí, os cefalópodes, eles não têm concha, ou no caso da lula tem uma concha interna, mas aqui nós estamos falando do polvo, o polvo não tem concha. Então no tentáculo do polvo, não tem nada calcário. Então, eu não espero encontrar uma grande quantidade de estrôncio. Então, dessas amostras, a que eu espero encontrar uma menor quantidade de de estrôncio, são os tentáculos de polvo, né? Então, você vê, de novo, é uma questão que exige conhecimentos aí de zoologia. Você precisa conhecer um pouco de zoologia. Você vê que não é nada muito profundo, mas você precisa, olha aí, ó, você precisa saber conhecer os moluscos, conhecer os corais, conhecer um pouco de tecidos, né, de tecido ósseo, né, saber que a coluna vertebral é formada por tecido ósseo. Então você vê que ele está misturando vários tipos de conceitos numa questão. Então, de novo,
o padrão que eu estou te falando. Você tem que ter um conhecimento técnico, tem que ler a questão, interpretar a questão e saber resolver o problema. É uma questão bem elaborada, tá? Então agora vamos para a nossa, vamos ver aqui. Não, essa foi a nossa última questão da aula. Perdão, então essa daí é a nossa questão 5, tá bom? Então, não se esqueça de não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você não fez isso ainda. Mais uma vez, desculpa a insistência, mas é uma forma que você tem de pagar o meu trabalho e isso vai fazer muita diferença para mim, tá joia? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma explicação específica, escreve aqui nos comentários do vídeo que eu posso gravar um vídeo especialmente para você. Eu posso explicar o conceito que você está precisando, alguma coisa que passou aí essas questões e não ficou muito clara. Eu posso gravar uma aulazinha específica para você e colocar aí como complemento, tá bom? Muito obrigado por assistir essa aula e eu te espero na próxima.